Olá, eu sou o professor Euclair, seja muito bem-vindo a mais este vídeo do meu canal. E hoje eu quero falar com você que se diz evangélico, que se diz crente, que se diz protestante, que se diz católico, que se diz judeu. Cara, não importa. Se você é alguém que crê na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ou que crê na Bíblia de Gênesis a Malaquias somente, eu quero falar com você, tá? Esse vídeo é para você. Tá? Então, se inscreve no canal aqui, compartilha esse vídeo. Caso você seja novo, na descrição do vídeo aqui, na página inicial, você vai encontrar um curso de Teologia Pagamento Único, caso tenha interesse. Caso também, depois desse vídeo, queira falar comigo, meu telefone se encontra no meu Instagram e no meu Facebook. Então, tá tudo na página inicial do canal, então vamos bater um papo sobre isso. Essencialmente, eu tenho visto existem muitas coisas que o pessoal me pergunta aqui. Normal. Eu me propus a responder algumas perguntas, nem todas eu consigo responder. Algumas eu acho por bem melhor não responder. Mas algumas elas me chamam muita atenção. E boa parte delas que me chamam a atenção, mas eu não acabo respondendo, ou já respondi no passado, elas são interessantes porque elas têm muito a ver, por exemplo, que dia, quanto tempo Jesus ficou morto, né? Quanto tempo Jesus ficou morto? E aí você vai ver um monte de teoria, você vai ver um monte de gente que fica teorizando, que Jesus morreu na segunda-feira, que Jesus morreu na terça, não, Jesus morreu na quarta, não, porque existia um feriado que dizia que também era chamado de sábado, e que não sei o que, e blá. Não importa, olha, não importa que igreja você seja, não me importa. Se você é alguém que crê em Jesus, ou que crê na Bíblia e nos seus profetas, fique com o que o texto bíblico diz, tá? Fique com o que o texto bíblico diz. Se qualquer um na internet disser assim para você, olha, Jesus ressuscitou na terça-feira, você tem que parar, observar e falar assim, como é que está na Bíblia? Como é que está na Bíblia? A Bíblia diz como? A Bíblia diz que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Ponto. Primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? É o primeiro dia da semana. Não é segunda, não é terça, não é quarta, não é quinta, mas primeiro dia da semana. Entendeu? Passado o sábado, ao amanhecer no primeiro dia da semana, aí acontece toda a história. Se a Bíblia diz isso, que dia Jesus ressuscitou? Primeiro dia. Tá, aí você volta na cronologia. Se Jesus ressuscitou no primeiro dia, passado o sábado, Jesus foi crucificado numa sexta-feira. Quantos dias ele passou morto? 3. Ponto. Não tem conversa. Não tem como você dizer que acredita na profecia que Jesus passou morto 3 dias e restou ao terceiro dia. Por que restou ao terceiro dia? Porque ele morreu no fim da sexta-feira, ou na sexta-feira. Foi julgado numa quinta-feira. Foi na quinta-feira. Sexta-feira ele foi feito lá, ele foi crucificado. No sábado ele passou morto. E no primeiro dia da semana ele ressuscitou. 3 dias. Mas se ele morreu na sexta-feira, não fechou o período de 24 horas. Se ele ressuscitou nos primeiros dias do domingo, né, do primeiro dia da semana, ele não importa, cara. Sexta, sábado, primeiro dia da semana, domingo. O resto é choro. Mas não sei o que, mas blá 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 blá. Foda-se, eu fico com o que tá na Bíblia. A pessoa ela pode vir com a teoria que for. Se o que está escrito, mas que não sei o que. Primeiro ponto. Você tá contando, às vezes essa pessoa tá contando o dia de um jeito diferente. Estudar, falar de feriados e não sei o que, beleza, faz total sentido. Mas tá na Bíblia? Não, não tá. Então, não tá na explicação do texto bíblico. Se o texto bíblico que fala que Jesus ressuscitou, que Jesus esteve morto e que ele foi morto tal dia, eu não vou discutir. Porque a fonte primária
para a ressurreição de Cristo é a Sagrada Escritura. É a Sagrada Escritura. Um tempo atrás eu gravei um vídeo aqui falando, olha gente, tem texto que o próprio texto se explica. Você não precisa ir para uma explicação mais profunda. Esse é um deles. Você não precisa ficar ouvindo caraminhola de pessoas. E com o judaísmo é a mesma coisa. Com as pessoas que creem só no Antigo Testamento, ou que tem um viés mais judaico, é a mesma coisa. Vocês têm que ficar com o que o texto diz. Com o que o texto diz. Com o que o texto diz. Não mais do que isso. Então, assim, para todos aqueles que creem na Bíblia, fiquem com o que a Bíblia está, o que está escrito. Não é com o que tal pessoa está dizendo. Mas apareceu um vídeo de tal pessoa dizendo que não sei o que. Está claro na Bíblia, para que ficar fazendo rodeio? Temos que ser mais diretos o possível. O mundo hoje ele carece disso, de pessoas que sejam diretas. É claro que existem explicações, assuntos que necessitam de uma explicação mais profunda. Mas aí é quando o texto não é claro. Quando o texto é claro, ponto. Por exemplo, qual é a doutrina mais importante do cristianismo? Simples, uma pergunta simples, que todo mundo tem que saber. Qual que é a doutrina mais importante do cristianismo? Qual é a doutrina mais importante? Que Cristo ressuscitou dos mortos. Para o cristão, claro, me perdoe quem for judeu que chegou no meu canal agora. Mas para o cristão, a doutrina mais importante, central do cristianismo, é a ressurreição de Cristo. Se Cristo não ressuscitou, vã é nossa fé. 1 Coríntios capítulo 15 fala isso. É um capítulo inteiro sobre a ressurreição. Então, quando Paulo ele trata desse problema na igreja de Corinto, é exatamente isso. Por quê? Porque a ressurreição de Cristo ela é central para a fé do cristão. Ela é, podemos dizer, o que diferencia o cristão do judeu, por exemplo. O judeu não crê que Cristo tenha ressuscitado. Então, já temos uma diferença. Então, é essencial. O judeu crê na Bíblia, crê na Torá, crê nas promessas da Torá, segue a risca. O cristão, basicamente, também crê. Então, o que diferencia um do outro? Um crê na ressurreição e o outro não crê. E eu não quero tretinha aqui, tá? Não é tretinha. Só para explicar, só para entender. Então, para o cristão, a ressurreição é central. Segunda doutrina mais importante, e na verdade ela é a mais interessante, e ela é a primeira top 1 em todas as igrejas. Que a Bíblia é regra de fé. Até na igreja católica, a Bíblia é regra de fé. A igreja católica não tem autorização de mudar textos aqui na Bíblia. E ela não muda. Ela não muda. Mas não, ela não muda. É claro que o ponto de vista doutrinário da igreja católica, ela insere também a tradição. Como assim insere a tradição? Quando um protestante vai até a Bíblia, um judeu vai até a Bíblia, eles vão primariamente nas Sagradas Escrituras. O católico também o faz. Só que ele enxerga, ele compreende a doutrina através sobre a lente da tradição católica, dos teólogos católicos. Então, temos uma pequena diferença. Mas porque eu quero dizer aqui que todas elas, inclusive a Igreja Católica, os judeus, os protestantes, seja de qual linha que for, o essencial está aqui. A Sagrada Escritura é o primeiro ponto. É o primeiro ponto. Se a gente sai disso, a gente começa a se perder. Tá? A gente se perde. E é fato. Você vê um monte de loucura sendo ensinada por aí. Porque o primeiro pecado de Adão, né? O primeiro pecado foi Eva ter transado com a serpente. Onde que está isso na escritura? Aí a pessoa pega lá os termos hebraicos e não sei o quê. O idiota, cara, usa a palavra fora do contexto, né? Usa a palavra fora do contexto. Literalmente fora de contexto, sabe assim? E aí você vai olhar para o nível teológico da pessoa, é só besteira, é só asneira. Só asneira. Entendeu? Por quê? Porque a pessoa não fica com o texto bíblico diz. Né? Tem gente aí defendendo que Caim é filho da serpente. Cara, o texto bíblico não fala isso. Não, porque Caim não está na genealogia de Adão.
Ué, não tá porque ele se tornou um desertor, ele se tornou alguém banido da família. Ele se tornou a ovelha negra, mas ele é o filho primogênito, né? Viajei, pera. Ele é um dos filhos, né, de Adão, né? Então, assim, né? Perdão até por essa fala aqui, porque como eu não tenho um roteiro, eu não fico, né? Isso aqui sou eu totalmente eu falando e comentando. Então, o que acontece? Você tem esse pessoal que começa a inventar essas teorias malucas, né? E eles se afastam do texto bíblico, eles se afastam do que o texto realmente diz. Existe algum texto na Bíblia que fala que o pecado foi a sexualidade? Não. Foi Eva ter transado com a serpente? Não, não tem isso nas escrituras. Você tem, por exemplo, a questão do comer o fruto. Comer do fruto, literal. Não só em Gênesis, mas em outros textos também. Né? Não é à toa que o próprio diabo também oferece, pergunta para Jesus, ó, pede porque essas pedras se tornem pão, né? Aí Jesus olha e fala, o quê? Tá de sacanagem comigo, né, capeta? Nem só de pão viverá o homem, né? Então, o que o diabo tentou Adão e Eva? Comida, fruto. O que ele tentou Jesus? Comida, né? Então, tipo, são uns negócios que se fosse sexualidade, o que Satanás ofereceria ali na tentação, no deserto, né? Então, é umas, assim, eu estou fazendo uma linkagem aqui, mas o que interessa é a gente tem que ficar com aquilo que está escrito. Escrito. Tem gente falando, porque os primeiros discípulos faziam orgias. Tá, que texto bíblico fala isso? Não tem. Mas tem, olha aqui. Pera, você olha todo o Novo Testamento. Você olha já no Antigo Testamento. Você tem várias vezes esse processo de orgia sendo condenado. Aí você tem no Novo Testamento. Né? Você já olha para Romanos capítulo 1 na lata. Paulo já falando contra isso. Você tem a advertência profética lá em Mateus 24 sobre isso. Você tem Apocalipse comentando sobre isso também. Né? Sobre essa questão de orgia e tal. E aí chega um cara e fala que os primeiros cristãos faziam isso. Vai te catar, né, meu irmão? Se você cair num papo desse, é que você tá faltando escritura. Tá faltando a leitura diária da Bíblia em língua portuguesa na sua vida. Seja de qual doutrina você seguir. Que não é o foco do canal, que não é a preocupação aqui criticar você pela linha que você crê. Né? Mas que você estude a Bíblia, porque é daqui que sai toda a discussão. É daqui que sai toda a fé. Né? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, contém a palavra de Deus, que a Bíblia é regra de fé. Né? Então, é triste, cara. É triste eu ter que estar falando isso aqui. Né? É triste eu ter que estar falando isso aqui, mas eu tenho percebido que muitas pessoas estão caindo. Na verdade, as pessoas mais ignorantes têm caído nesses papos de TikTokers, de YouTubers, de não sei o que. Quando na verdade elas precisavam estar fazendo isso aqui, ó. Fechando, desligando e lendo a Bíblia. E lendo a Bíblia. Tá, tem texto que é difícil. Concordo, tem texto que é difícil. Mas você vai estudando pouco a pouco, dia após dia, você vai melhorando. Só que assim, uma regra básica que você tem que seguir. Se não está na Bíblia, é maldição. Paulo ele fala isso em Gálatas. Olha, se vier um anjo falando, se eu mesmo, ó, Paulo fala, se eu mesmo vos disser coisas contrárias ao que está escrito, esquece. Esquece. Eu seja maldição, seja amaldiçoado. Se um anjo do céu vir falar coisas para mim que não tiver de acordo com a Bíblia, esquece, meu irmão. Esquece. Esquece. Entendeu? Chega de. Eu não caio nesse papo furado. Entendeu? Então, não importa o jeito que você estuda, seu grau de instrução,
Não importa. Mas uma coisa é importantíssimo. Que você leia a sua Bíblia, que você memorize alguns versículos bíblicos, capítulos, conceitos, ideias. Tenha domínio das Sagradas Escrituras. Por quê? Porque se você tiver conhecimento das Escrituras, você não vai ser enganado. A possibilidade de você ser enganado ou de você ser levado por qualquer vento de idiotice, não é nem vento de doutrina, é vento de idiotice que aparece na internet, você não vai ser levado, porque você vai olhar para o texto e falar assim, não, meu, mas olha aqui, a Bíblia diz isso. Aí eu fico com o que a Bíblia disse ou com o que você disse? Tá, às vezes tem uma explicação para um versículo, beleza, mas tem coisa que é muito clara. Ah, Jesus ressuscitou na terça-feira. Eu olho e falo, por que Jesus ressuscitou na terça-feira? Não, porque não faz sentido. Eu falei, não, pera aí, vamos lá, vamos fazer a conta. Que dia Jesus ressuscitou? Que dia Jesus ressuscitou? Ah, mas esse dia não é o primeiro dia da semana, porque... Não, pera aí. Qual que foi o dia anterior? O sábado. Qual que é o dia do sábado? O sétimo. Se Jesus ressuscitou no dia seguinte, qual que é o dia seguinte? Primeiro dia da semana. Primeiro, sétimo. Jesus morreu numa sexta-feira, porque ia vir o pôr do sol. Então é sexta-feira. Então sexta, sábado, domingo. Não tem como refutar isso. Não tem. Você pode dar a volta que for. Você pode falar que a Terra é plana. Você me prova que a Terra é plana, mas eu até posso acreditar em você na Terra ser plana, porque é uma discussão científica, mas você não me prova que Jesus ressuscitou numa quarta-feira, ou que Jesus foi crucificado numa quarta-feira, porque eu olho para o texto bíblico e lá diz o quê? Primeiro dia da semana, sábado, sexta-feira. Sexta-feira, sábado, primeiro dia da semana. É assim que está no contexto de morte, crucificação, morte e ressurreição de Cristo. Se você me falar que foi numa terça-feira, eu vou te chamar de imbecil. Nossa, mas você está sendo grosso. Não, você é um imbecil, mentiroso e servo de Satanás. Porque a Bíblia diz assim. Ah, mas tá errado. Quem tá errado? O relato bíblico ou você no século XXI com o seu analfabetismo bíblico? Porque eu creio que está escrito. Terra plana, a gente pode até discutir no âmbito científico, que não é Bíblia. Aí você pode até me provar que a Terra é plana e ponto, e cada um segue sua vida. Mas me dizer que terça-feira é que Jesus foi crucificado, ou que Jesus foi crucificado numa quarta-feira, catar coquinho, né? A Eva transou com a serpente, esse foi o pecado. Meu amigo, não há menção desse pecado em nenhum versículo da Bíblia. Não tem um versículo da Bíblia que menciona esse pecado. Né? Porque Eva comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Conhecimento, ó. Adão conheceu Eva e teve seu primeiro filho. Oh. Aí a pessoa não sabe nem como que uma palavra é usada, né? Aí é complicado, né, meu irmão? Aí eu não tenho o que fazer por você, né? Não tenho o que fazer por essa pessoa. Não tem, cara. Não tem. O que a gente pode fazer é internar a pessoa no hospício ou dar uma aula de Mobral pra ela. Né? Porque o que tá faltando muitas vezes nesse pessoal hoje é uma aulinha de Mobral. A gente tem que voltar pro Mobral, a alfabetização, né? Pra esse pessoal. Né? Não precisa de muito. Então, assim, não importa que igreja você, não importa quem você seja, no que você acredite. Bíblia tem que ser a regra de fé. Agora, não adianta você ficar assistindo youtubers, ficar assistindo meu conteúdo e não ler Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. É isso. Um abraço, tamo junto, Deus abençoe e fui.